Tudo bom, Mira? Como você tá? Tô bem, Thalita. E você, tranquilinha? Na paz? Na Tudo medida do bem, possível? tudo na paz. Então, tu sabe que você é a primeira pessoa que me pergunta tudo na paz? Eu falo, aqui tudo na paz, né? Mas no mundo as coisas estão quentes, estão pegando fogo. Pois é, a gente não tem essa situação tão pacífica assim. Estava acompanhando agora, só deixa eu informar, inclusive, a quem nos acompanha, acabou de começar a reunião do G20, né? E o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, fez a abertura da reunião desses que são os 19 países mais ricos do mundo e mais a União Europeia. Ele disse assim, olha, separei algumas frases. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado, afirmou então o ministro brasileiro das Relações Exteriores. Bom, Miro, eu tenho ouvido muita gente falar sobre essa suposta crise internacional, que parece mais uma crise interna do que qualquer outra coisa, né? Essa reação internacional, a fala de Lula que se esperava e que Israel esperava, não veio. Não veio, né? O que a gente vê, inclusive, é apoio vindo de alguns lugares, uma movimentação importante na geopolítica mundial contra Israel, e hoje a gente tem o Antony Blinken aqui, o secretário de Estado dos Estados Unidos, conversando ali com Lula. Inclusive, ele acabou de fazer uma postagem também, vou trazer só a tradução do que disse Antony Blinken também, falou, olha, encontrei com o presidente Lula antes da reunião dos ministros de negócios estrangeiros do G20, Brasil é um parceiro fundamental em muitas questões, incluindo o combate à crise climática e a promoção dos direitos humanos e trabalhistas. À medida que nos aproximamos dos 200 anos de relações Estados Unidos-Brasil, nossos laços estão mais fortes do que nunca. Então, se esperava uma crise gigantesca. A extrema-direita, Israel, essa crise não veio. Como que você está lendo esse cenário, Miro? Então, Thalita, é isso. A gente sempre tem que descontar a histeria da mídia brasileira, né? A mídia Sim, brasileira, ela tem um complexo de vira-lata com relação aos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos fazem? A mídia brasileira colonizada apoia, né? Alinhamento automático. E como Israel é um satélite dos Estados Unidos, a mídia brasileira é uma defensora, né, do Estado de Israel, e hoje um Estado de Israel sob controle dos sionistas. Sob controle dos sionistas. O sionismo é uma corrente política explicitamente racista, colonialista. O sionismo palestino não existe, né? Belicista, né? É essa corrente política. A mídia brasileira é muito alinhada com o sionismo. O sionismo, inclusive, o lobby sionista tem muita presença na mídia brasileira. A gente ouve de jornalistas da chamada grande imprensa, né, no passado chamada grande imprensa, né, é que o lobby pelas redações com muita assiduidade, né, muitas vezes, né, com diretores de redação, com donos desses meios de comunicação, tem muita relação esse lobby sionista. Parte desse lobby sionista, inclusive, é composto por agentes do serviço secreto, do serviço de inteligência de Israel, da Mossad, né? Então, a mídia está fazendo uma barulheira infernal. Essa mídia colonizada, sionista, está fazendo uma barulheira infernal. Parece que o Lula está sendo execrado no mundo, quando é ao contrário. É como disse o Celso Amorim, persona não grata no mundo não é o Brasil, persona não grata no mundo é Israel. Richard Seller foi muito explícito nesse sentido. É Israel. Israel é que está isolado em todos os fóruns internacionais. Israel é que desrespeita as resoluções da ONU. Israel é que faz chacota com os vários organismos da ONU. Então Israel está totalmente isolado, está isolado na Ásia, está isolado na África, no continente africano, vide, né? O presidente Lula ter falado na Etiópia, na cúpula africana. Né? Está isolado, inclusive, em vários países da Europa. Né? E não está isolado só do ponto de vista das relações com governos, com autoridades. Está isolado no meio do povo. As manifestações no mundo inteiro são manifestações em apoio à paz,
em apoio à trégua, pelo fim do genocídio, pela convivência pacífica entre palestinos e judeus, pela existência de 2 estados. Essas são as manifestações do mundo inteiro. No mundo inteiro se repudia a ação terrorista do Estado sionista de Israel. Ninguém está discutindo o povo judeu. O povo judeu é uma coisa. A outra coisa é o sionismo, essa corrente política que hoje dirige Israel, né? Que é uma corrente do ódio, da violência. Né? Então, a mídia faz uma barulheira, parece que Israel está com a bola toda no mundo. Ao contrário, Israel está mais sujo do que pau de galinheiro no mundo inteiro. Está isolado no mundo inteiro. Mesmo a mídia bateu bumbo com essa visita do Blinken ao Brasil. Aí ele vai, eu vi agora a declaração dele para o G1. Terminada a reunião, 2 horas, ele sai da reunião e diz o seguinte: foi uma ótima reunião, sou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Ótima reunião. Os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo coisas importantes juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, mundialmente. Parceria muito importante para os Estados Unidos e somos gratos. Isso é o que disse o Blinken. Então eu fico imaginando o que o Merval Pereira... O Merval Pereira é um desses que está histérico. Né? Ele é imortal, né? Ele é da Academia Brasileira de Letras, ele é um imortal, ele está histérico, está colérico. Né? Eu fico imaginando o que o Merval vai analisar dessa fala, né, do chefe de Estado. O chefe de Estado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, corresponde a ministro de Relações... Faz o papel de ministro de Relações Exteriores também. Blinken já teve várias vezes em todas essas áreas de conflito. O que ele vai analisar dessa fala do Blinken? Que o Blinken virou comparsa do Lula? Será que é isso que o será que é isso que o imortal do Merval vai falar? Né? Vai obrar? Então, é isso. Tem muito essa onda. Você vê no mundo inteiro que tem manifestação. O Lula foi uma fala muito corajosa, muito incisiva. Não tem nada a ver de ter menosprezado que foi o Holocausto. Ao contrário, o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. O Brasil votou pela Constituição do Estado de Israel. O Brasil mantém a política de defesa dos 2 estados. O Brasil, com exceção do período Bolsonaro, onde se tentou aguçar as contradições, mudando inclusive a embaixada, né, para Jerusalém, provocando, com exceção do período Bolsonaro, a diplomacia brasileira sempre procurou, sempre fez a defesa da coexistência dos 2 estados. Né? Então, o Brasil não tem nada... O Brasil sempre foi crítico, né? Sempre tratou o Holocausto como uma das maiores tragédias da humanidade, com 6 milhões de judeus mortos. O Lula, quando falou, inclusive, foi preciso. Ele falou, não pode repetir o que foi feito no Holocausto. Não pode repetir o que foi feito no Holocausto. Com os judeus não pode fazer com o povo palestino em Gaza. Em Gaza está ocorrendo isso. Você vê, tem similaridades. Lógico que não tem comparação do ponto de vista de número. Né? Não tem comparação. Né? De desastre humanitário, não tem ainda comparação. Mas se você ver o que está ocorrendo agora em Rafah, é o que ocorreu em Varsóvia, quando os nazistas acantonaram os judeus no gueto de Varsóvia. O exército sionista de Israel está acantonando os palestinos. Rafah tem 160 mil habitantes, está agora com 1.500.000 habitantes, pessoas que foram deslocadas para lá, crianças, idosos que foram deslocados para lá, sem comida, sem água, sem remédio, sem hospitais, vivendo em refúgios. Então lá, a fala do Lula, inclusive, foi uma fala no sentido de brecar uma possível ação do Netanyahu, porque o Netanyahu estava dizendo que ia atacar Rafah. Seria um genocídio completo. Né? Então, é isso, Thalita. É muita barulheira. É impressionante como a mídia brasileira é impressionante. E agora está pior, porque agora nem tem uma estrutura para fazer reportagens mais sérias. Você vê a Globo, por exemplo, a Globo News. É uma repórter que está lá, não tem outros correspondentes, não se ouve outras opiniões. Né? O que a gente vê na internet, e aí a vantagem da internet, porque os vídeos são transmitidos e chocam, o que a gente vê de crianças mortas
Saiu agora um relatório de uma ONG, Save the Children, Salve as Crianças, que é um relatório impressionante que mostra quantas crianças perdem uma ou duas pernas, as duas pernas, em cada dia de batalha, em cada dia de genocídio na faixa de Gaza. É uma coisa, você lê o relatório, você fala, que é isso? Será que a mídia brasileira não tem compaixão por essas crianças e mulheres? Será que não tem? Ela tem que ficar batendo no Lula, não é batendo nos genocidas. Dá a impressão, às vezes, que essa mídia é cúmplice do genocídio. E eu estou sendo bonzinho com essa expressão. É um papel bem nojento, né? É revoltante acompanhar essa cobertura e essas críticas que são feitas a essa fala de Lula. Eu queria trazer, você já apontou isso, o timing, né, dessa fala de Lula, que foi muito importante. Tem essa questão de evitar um ataque terrestre em Rafah, porque Israel já tinha declarado que faria e adiou, agora diz que vai para março, no começo do mês sagrado, inclusive dos muçulmanos, o Ramadã. Tem esse aspecto do timing. Tem uma questão de ter dito isso às vésperas do encontro do G20, quando os ministros todos estariam aqui no Brasil. Então, acho que tem esse fator que é muito importante e tem essa questão da política interna de ter tirado Jair Bolsonaro das manchetes. Eu acho que também tem essa questão, porque até então se falava nesse ato do dia 25. Depois dessa fala, passou-se a discutir o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Voltou a botar na pauta dos principais noticiários a esse genocídio, esse massacre, essa chacina contra palestinos. Então, acho que tem esse fator que é bastante importante. E junta-se a tudo isso também, Miro, e daí eu queria te ouvir, eu li uma análise que dá conta de que é o seguinte, a maneira como Israel, como o governo Netanyahu responde a Lula é uma investida política da extrema-direita mundial, inclusive, que funciona em rede e tenta atacar esse governo eleito democraticamente, tendo em vista, mais uma vez, que há esse ato importante para a extrema-direita que vai acontecer no dia 25. Não sei se vai acontecer, enfim, está marcado para acontecer. Mas que é isso, a extrema-direita mundial, nesse momento, se une forças. E esse ataque de Israel ao Brasil também trata disso. A gente tem o dia 25, a gente tem amanhã, o dia 22, que é muito importante também. A gente vai ter o depoimento de Bolsonaro na Polícia Federal. Agora, ao que tudo parece, certo, porque Alexandre de Moraes não permitiu que esse depoimento fosse adiado. Então, tem uma série aí de agendas que são importantes nesse embate entre a extrema-direita e o campo democrático, não, Miro? Então, as coisas se ligam, né? As coisas se ligam, Thalita. A impressão que eu tenho, a fala do Lula calcula os momentos e calcula os lugares também. A fala do Lula, na Etiópia, em todas as nações africanas, 50 e poucas nações africanas, né? E uma fala contundente, eu acho que ela expressa o que a África, e a África do Sul, inclusive, entrou com a denúncia em Haia, né? Expressa o que a África pensa sobre o que está ocorrendo, né? Verbaliza o que várias nações estão pensando a respeito desse genocídio em Gaza. Então, fala pelo mundo, fala pelo sul global, fala pela África, fala pelo mundo. Então, foi uma fala calculada. Né? A contundência tem a ver com isso, tem a ver com o aumento das ameaças do Netanyahu. Netanyahu está percebendo que está sofrendo um isolamento muito grande, né? E o Netanyahu, o questionamento a ele em Israel aumenta, voltam as manifestações contra Netanyahu em Israel, né? Voltam. Então ele endurece, então ele vai para essa operação, que é um gueto de Varsóvia, ele vai para essa operação de cercar o povo palestino em Rafah para um ataque, né? Então a fala do Lula também é o momento seguinte, peraí, o carniceiro, segura o tchan aí, o carniceiro, né? Então eu acho que tem essas componentes. O Netanyahu faz um escândalo total por isso, porque ele está isolado, aumenta o questionamento a ele em Israel, né? Aumenta o questionamento, inclusive o questionamento seguinte, um
um Estado armado, como o Estado de Israel, financiado pelos Estados Unidos. Um Estado que é conhecido como top de linha de espionagem, de inteligência. Inclusive exporta produtos de espionagem para o Brasil, não é isso? Exportou para a BIM, não é isso? Como que esse Estado não calculou a investida do Hamas? Que coisa mais estranha é essa? O Netanyahu hoje é questionado, muito questionado, por ter dado espaço para a ação. Né? Muita gente questiona como que um Estado tão de espionagem, de vigilantismo, né, vacilou nesse sentido. Então, ele, diante dessa situação, ele tenta agregar a extrema-direita mundial para sua defesa. Isso coincide com aqui no Brasil, coincide aqui com o Brasil. Os bolsonaristas, isso que o senador fala eu peguei agora o vídeo que você mostrou do senador Omar Aziz, é o que o Omar Aziz diz aos bolsonaristas. Ele não fala bolsonarista, mas ele fala, fiquem na sua. O governo do mito, do capetão, recebeu uma deputada nazista, líder da AfD, que é uma organização de extrema-direita da Alemanha, islamofóbica, racista, xenófoba, uma organização detestável. Há um debate intenso na Alemanha, inclusive no sentido da cassação desse partido. Essa mulher é neta de um ministro de Hitler, foi recebido pelo paizão, pelos filhotes e por vários bolsonaristas. Então fica falando que não pode comparar. O que é isso? Deixem de ser hipócritas. Não dá para esquecer que a campanha de Bolsonaro, vários núcleos nazistas no Brasil fizeram questão de anunciar apoio. Não dá para esquecer que Bolsonaro tirou foto com várias lideranças nazistas. Uma, inclusive, um babaca que se veste como nazista, com suástica e tudo. Não dá para esquecer isso. Então, eles fazem essa onda toda, né? E agora, então, vão nessa canoa de Israel, nessa articulação que você disse. É hipocrisia pura, é cinismo puro dessa gente. Gente fascista fazendo crítica. Né? É hipocrisia pura. Vamos ver o que vai dar. O depoimento dele amanhã, a impressão é que, pelo que os advogados estão dizendo, é que o valentão vai virar um covardão. Ele não vai falar nada. Né? Silêncio. Né? Sim. Então vai virar um covardão. Queria adiar de todos os jeitos. Aí o Alexandre de Moraes falou, amiguinho, quem decidir isso não é você, não. Quem decidir isso é o Supremo. Né? Então não está adiado, né? Está confirmado para amanhã, mas os advogados estão dizendo que ele vai se manter em silêncio, o que talvez seja já uma prova do seu crime. Né? Ele é acusado de ser, com base em todos os últimos... as últimas provas, aquele vídeo de julho do ano passado, de 2022, as várias mensagens do Mauro Cid, ele agora, como diz o Leonardo Sakamoto, é o batom na cueca. Ele é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa. Ele é acusado de ser o chefe da Orcrim. Ele é o chefe da Orcrim. Né? Então vamos ver como ele vai se comportar amanhã. E vamos ver o que vai ser esse ato. Esse ato vai mostrar a força da extrema-direita brasileira. É um ato para juntar a turma dele, né, da ração para os golpistas. É um ato golpista. Né? Sim. É um ato golpista, um ato de ataque ao Supremo. Ele tenta abrandar, tem que ver se ele consegue segurar a língua do Silas Malafaia e tem que ver se ele consegue segurar a própria língua, porque ele tem um espírito de escorpião. Né? Tem que ver. Né? Mas é um ato golpista que tenta agregar, tenta juntar a tropa. Eles estão agora utilizando, inclusive, essa crise diplomática para tentar atrair uma parcela, principalmente evangélica, Israel e tal. Né? Vamos ver. Mas eu acho que as coisas são combinadas mesmo. Vamos esperar amanhã. Eu apostaria também nesse silêncio de Bolsonaro. Não acho que ele vai falar alguma coisa, mas, como você bem lembra, ele tem essa língua de escorpião que ele não consegue segurar. Então, talvez ele fale no domingo e daí há uma grande expectativa para segunda-feira, né? O que vai acontecer na segunda-feira, caso, mais uma vez, ele ataque o Supremo Tribunal Federal, ele ataque a democracia.
A gente vai estar com muita expectativa por essa segunda, viu? Miro, sempre muito bom te ouvir, viu? Uma ótima semana, beijo grande, bom trabalho por aí. Até. Idem, idem. Beijãozão, Thalita. Bom trabalho. Beijo. Tchau, tchau.